Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça e venda aqui no canal. Trouxe para vocês o bolo em fatias e eu espero que vocês gostem do vídeo. Trouxe para vocês hoje o bolo de cenoura com brigadeiro que tá uma delícia. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! E vamos começar. Aqui eu vou começar preparando a massa. Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 150 ml de óleo, meia colher de sopa de fermento, 3 ovos. Eu separei claras e gemas. Então eu tenho 3 gemas e 3 claras. Tenho aqui 2 cenouras médias, ou aproximadamente 220 gramas de cenoura picada. Vou começar batendo as claras em neve, então na minha batedeira eu vou acrescentar as claras. Assim que elas começarem a espumar, eu vou acrescentar metade do açúcar. Então, na hora que começar a espumar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou bater as claras em neve pra deixar o bolo mais fofinho, mais levinho. Então aqui, ó, já cheguei no ponto que ela começou a espumar. Eu coloco a batedeira na velocidade mínima e acrescento metade do açúcar. A outra metade você reserva e bate aí por mais uns 3 minutinhos até ficar num ponto de neve bem cremoso. Eu vou mostrar o ponto pra vocês também. Então esse daqui é o ponto, tá um ponto de neve, parece um merengue bem cremoso. A gente vai reservar e o restante vamos colocar no liquidificador. Então na batedeira é somente essa parte. Então agora no meu liquidificador eu vou colocar as gemas, a cenoura e o óleo. Vamos bater no modo pulsar até triturar um pouquinho dessa cenoura. Depois que triturar um pouquinho, você pode colocar na velocidade normal e deixar batendo por 2 minutinhos. Bateu os 2 minutinhos, agora ela vai ficar nessa textura bem firme aqui, bem grossa, mas não está pronta ainda, muita calma nessa hora. Agora vamos colocar o restante do açúcar. Lembra que a gente colocou metade nas claras e metade a gente reservou? Então, aqui agora a gente vai colocar a outra metade e vamos bater por mais 3 minutinhos. Ela vai ficar numa textura bem cremosa, bem mais líquida. Bati os 3 minutinhos, agora eu vou colocar essa mistura em um recipiente para poder acrescentar o restante dos ingredientes. Olha a textura que ela fica nessa textura mesmo. E eu vou começar colocando a farinha. Então eu coloco metade da farinha de trigo, misturo muito bem e depois acrescento a outra metade. A minha farinha já está peneirada. Acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e agora eu acrescento o restante da farinha. Ela vai ficar numa textura bem grossa, bem pesada, mas não se preocupe, a gente vai acrescentar as claras em neve e vai dar bastante leveza nessa massa. Então acrescentou toda a farinha, misturou muito bem, a gente vai vir com as claras em neve, coloca um pouquinho, mistura delicadamente e vai colocando aos poucos. Vou acelerar o vídeo novamente, porém você tem que misturar e incorporar as claras em neve delicadamente nessa massa, para não perder o volume, não perder a leveza. Acrescentou toda a farinha, coloca o fermento, mistura brevemente, aí eu venho com a espátula raspando as laterais e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem.
Forno pré-aquecido 180 graus, 15 minutos antes de levar essa massa no forno. Então, quando eu comecei a preparar, o meu forno já estava pré-aquecendo 180 graus. Lembrando, pessoal, que a temperatura de forno e o tempo varia muito de cada forno. Tô aqui com a minha forma, ela tem 20 centímetros de diâmetros por 7 centímetros e meio de altura. Coloquei um papel manteiga no fundo e não untei as laterais. Coloquei toda a minha massa, dou uma batidinha para tirar o excesso de ar e levo no forno. No meu forno levou aproximadamente 45 minutos no forno 180 graus. Agora vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu tenho 2 leite condensado, 300 gramas de creme de leite, 200 ml de leite integral, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal, estou utilizando manteiga, 220 gramas de chocolate nobre ao leite, pode ser o meio amargo, e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Vamos colocar todos os ingredientes em uma panela, misturar muito bem e levar no fogo médio baixo e vamos ficar mexendo até chegar no ponto. Tem que ser um fogo mais baixo por causa do chocolate nobre, tá? Não pode fazer no fogo muito alto. Então esse é o ponto do recheio, passa a espátula no fundo da panela, o recheio separa e se une rapidamente, você vê bem rápido o fundo da panela, esse é o ponto. Ou você levanta o recheio com a espátula, ele cai, mas não se mistura, ele fica uns montinhos bem em alto relevo. Agora você retira do fogo, coloca em um recipiente, cobre com o plástico em contato e deixa esfriar completamente. Eu gosto de fazer os recheios um dia antes e eu deixo esfriando fora da geladeira. Minha massa já está totalmente fria, vou desenformar e cortar ela para mostrar para vocês, para a gente poder montar o nosso bolo. Essa massa, pessoal, ela fica bem fofinha, bem úmida, bem leve e bem saborosa, fica uma delícia. Agora eu tiro meu papel manteiga para poder montar na forma e eu lavei a minha forma rapidinho para não sujar o recheio, vocês vão entender aí mais pra frente no vídeo. Olha como ela fica bem fofinha, bem macia, ela fica muito gostosa. Aqui o meu recheio completamente frio, vou mostrar para vocês a textura dele, ele fica nessa textura super cremosa. E esse recheio a gente vai dividir em 3 partes, 2 partes vai para o recheio e uma parte vai para fazer a cobertura depois. Lavei a minha forma bem rapidinho, agora vamos montar o bolo. Então aqui eu tenho o fundo do meu bolo normal, vou colocar ele aqui, não vou umedecer essa massa porque ela é bem úmida, então não se preocupem em umedecer. Vou colocar o meu recheio, espalho muito bem, então eu dividi em 3 partes, 2 partes eu coloco aqui e a outra parte eu reservo. Coloco a tampa do meu bolo, fecho muito bem e levo na geladeira de um dia para o outro. É importante levar na geladeira de um dia para o outro para firmar bem esse recheio, a massa, para ficar mais fácil na hora de fatiar esse bolo.
O restante do meu recheio coloco em um recipiente com tampa e reservo. Essa quantidade é a quantidade certinha para fazer a cobertura das fatias. Então aqui no dia seguinte vou tirar o plástico, vou desenformar o meu bolo. Com a ajuda de uma faquinha eu vou passar com todo o cuidado na lateral para soltar o recheio que grudou, e ele gelado ele solta mais fácil. Então por isso que é importante deixar de um dia para o outro na geladeira. Agora vou pegar a minha espátula que eu aliso o bolo mesmo, porque ela é bem grande, para fazer a marcação das fatias. Se você tiver uma faca bem grande, pode utilizar também. É que eu não tenho uma faca que pegue todo o diâmetro do bolo. Então, no olho mesmo, assim no vídeo que eu vi que ficou um pouquinho torto, mas levem em consideração, tá bom? Vou só marcando e depois eu venho com a faca para cortar. Eu molho a faca na água quente, seco ela e faço cada corte. Então entre um corte e outro eu vou limpando a faca, umedecendo na água quente, que fica mais fácil e o acabamento fica mais bonito. Agora o restante do recheio que eu guardei eu vou colocar em um saco de confeitar. Não coloquei bico, mas se você quiser colocar algum bico você pode. Eu vou fazer a cobertura, eu vou fazer aquele acabamento em zigue-zague. Você pode fazer pitangas ou pode somente passar o chocolate ali por cima. Faço esse acabamento, coloco o granulado e se você quiser não precisa colocar granulado. E pronto, nossas fatias já estão prontas. E esse é o resultado final, pessoal. Olha como ficou bem legal. O custo dessa receitinha foi de aproximadamente R$28, com as embalagens, e sem as embalagens R$24, mas varia muito de cada região. Esse bolo de 20 centímetros de diâmetros renderam 8 fatias. Lembrando que aqui eu utilizei chocolate nobre, então deixou um pouquinho mais cara essa receita. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E lembrando que você pode utilizar essa massa, esse recheio, para fazer um bolo normal. Não precisa ser bolo em fatias, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.